Pode mentorar, pode mentorar. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mentorar. Eu sou a Babi Chaves e esse é o podcast que te dá dicas de carreira, uma mentoria de graça aí durante 1 hora. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é gerente regional sênior na Active Campaign. Seja muito bem-vinda, Clarissa. Obrigada, amiga. Muito bom estar aqui com você. Ai, obrigada a você pela presença. Demorou pra gente conseguir marcar, né? Demorou. É uma pessoa desocupada, quase não tem um evento pra ir. Dá pra fazer. Evento, filha, essas coisas. Super Tudo de boa, tudo tranquilo. Aproveitando esse tópico, eu sempre gosto de começar o podcast te pedindo para contar um pouquinho sobre quem você é. Aí, se quiser dar um resuminho, assim, de quem que é a Clarissa fora do LinkedIn. Ai, Clarissa, fora do LinkedIn, tá bom. Bom, eu, fora do LinkedIn, eu sou uma pessoa que me descobri agora uma fã de novelas. Agora descobri que eu gosto bastante de assistir novela. Vale Tudo veio aí. Vale Tudo, né? Na também. nossa vida, mudou nossos hábitos noturnos. Eu sou mãe do Martim, que tem 8 anos e é autista. Isso diz bastante, assim, sobre quem, fora do trabalho, basicamente a minha vida é ele. Sou casada desde 2011 e como eu fiz letras, não números, eu tenho sempre essa dificuldade em contar. Como eu fiz letras, não números, adorei. E gosto muito de ler também. Também tô descobrindo as autoras francesas. Agora tô lendo a Valérie Perry, que é a... Que chique. Fino, né? Você que faz aula de francês também, né? Faço aula. Então, que é a autora daquele livro 3. Não li. Ai, eu te empresto. São bem legais. Tô lendo agora Água Fresca para as Flores, também, que eu acho que é... Esse eu vi alguém falando sobre. Que eu acho que é o livro mais famoso dela, então... basicamente é isso. Mas também fiz letras, então eu acho que esse gostinho, assim, de leitura... Você fez letras? Fiz letras e caí no marketing, E né? aí, agora vai ter que contar a história. O que aconteceu? Como foi? Eu sou de uma família de professores. A minha mãe é professora de geografia e depois ela fez pedagogia e trabalhou em direção escolar. As minhas tias, minha tia mais velha era professora de história também depois virou diretora de escola. A minha tia do meio também tinha feito letras, mas depois foi trabalhar em banco, saiu, mas também deu aula. E a irmã caçula do meu pai foi professora de matemática, agora se aposentou. Então, eu cresci nesse ambiente escolar, assim. E eu achei, na minha vida, que eu seria professora também. E quando eu estava no final do ensino médio, eu tinha me formado no curso de inglês, tinha feito CNA. E tinha me formado no curso de inglês e falei, não, comecei a dar aula de inglês para juntar uma graninha, assim. E eu falei, gente, eu amo dar aula de inglês, eu vou ser professora, óbvio. Então, fui fazer letras, fiz inglês e português na USP. E esse sonho de ser professora durou até o estágio da licenciatura. Quando eu fui para uma escola, de fato, e eu falei, não é isso que eu vou fazer da minha vida, com certeza. E aí eu falei, bom, tá bom, escola não vai ser, não quero dar aula. O que farei da minha vida? E nisso surgiu a oportunidade de um estágio na TOTUS. Na época nem era TOTUS, era Microsiga, o que faz muito mais tempo que eu gostaria de admitir. E aí comecei a trabalhar na Microsiga. Na época eu fazia revisão de apostilas de treinamento. Gente, era uma coisa que existia ainda nas empresas e era uma preocupação grande que na época eles tinham de formar multiplicadores. A TOTUS tinha uma linguagem própria, agora nem sei como mais está isso, mas eles tinham uma linguagem própria de programação, então tinha isso. E aí eles contratavam estagiários para fazer a revisão desse conteúdo, para ajudar os técnicos a escreverem de fato. E aí eu entrei nessa vida aí. E eu curti. E aí, das apostilas de treinamento, eu trabalhei na documentação, fiz documentação de sistema, que até hoje não sei como fiz isso, porque é um negócio extremamente técnico. Aí, trabalhei na parte de e-learning, que depois eles desenvolviam os e-learnings, trabalhei em tradução, e, enfim, até que chegou um momento que eu não tinha mais o que fazer na área técnica, sem que eu fosse para uma carreira técnica. Então, eu lembro que as meninas que entraram comigo, elas tinham virado... Falo meninas, porque geralmente letras é muita mulher, né? E, enfim, as meninas que trabalharam comigo ou foram para o suporte, ou foram para uma área de testes. E aí eu falei, gente, mas não é isso aí que eu quero.
E aí, na época, lá dentro da TOTS, surgiu uma vaga dentro do marketing que era, amiga, para revisar folheteria. Sabe folheto? Pois não? Folheto, assim, que você entrega em evento. A TOTS tinha 1 milhão de produtos. E eles tinham um folheto para cada produto. E precisava ter gestão disso. Gente, coisas que não existem mais, né? E eu fui pro marketing para fazer essa revisão. E eu gostei de estar lá no marketing. Mas eu ainda tinha muito esse negócio. Não, eu sou formada em letras, sabe? Eu não quero. Minha essência. E aí, por isso que eu achei muito legal o seu podcast do Pode Mentorar. Porque eu tive uma mentora que me parou e falou assim: gata, você tá aqui no marketing, eu acho que você é boa nisso, o que você quer pra sua vida? Qual é que vai ser? Pra onde você vai? O que você quer? Você quer ficar aqui? Você não quer? Posso pensar em você? Posso confiar em você aqui nesse trabalho? E eu falei, eu quero. E aí eu fui estudar, E aí também foi muito legal, porque dentro da TOTS eu acompanhei a evolução, essa mutação do marketing, sabe? Que era aquele marketing que era basicamente eventos, branding, flyers, muitos folhetos, para o marketing digital, até que virou inbound, e enfim, né? Eu fui indo. E aí foi essa migração da minha vida. Mas é isso. Então, eu acho que é muito importante, assim, essa sua iniciativa de mentorar mesmo. Porque às vezes a gente precisa de uns empurrões na vida, sabe? E aí, bora lá, o que você quer? Né? Eu acho que as conversas mais valiosas que a gente tem, assim, são com essas pessoas que querem o nosso bem, mas que não têm medo de trazer uma provocação, né? Total. E eu tive muita sorte, assim, de ter tido essas pessoas na minha vida. E de ter gente que falou... Eu lembro uma vez, eu tive uma conversa, né, com a Diana Rodrigues, que hoje é a CMO da TOTS. E eu falei assim, o que falta para eu ser promovida? Sabe quando você tem aquelas coisas assim, do tipo, nossa, eu quero ser promovida. E ela falou para mim, eu não sei, a carreira é sua. Se você não tá preocupada com a sua carreira, não é? Você tem que se desenvolver, você que tem que lutar para onde você quer ir. Né? E essa conversa também foi uma das conversas que mudou a minha vida por completo e que motivou o resto de todas as minhas escolhas, sabe? Então é muito legal, é muito valioso, assim, é muito pertinente e é incrível, né? E só gratidão por essas pessoas. Com certeza. Mas quando tudo isso começou a acontecer, o que você foi estudar? Como é que você começou a se preparar para essas oportunidades? Foi um pouco de tudo. No começo quando eu era formada em letras, tinha me formado na faculdade e tava meio sem saber o que eu queria fazer da minha vida mesmo. E aí, quando eu recebi essa primeira provocação, eu falei, bom, eu preciso correr atrás do prejuízo, então eu precisava de uma base acadêmica. E aí eu fui fazer um MBA com foco em marketing. E aí eu lembro que eu fiz na PUC, a PUC tinha eu acho que eles ainda têm isso, inclusive, que era justamente uma formação de negócios para quem não era de área de negócios. Então, era um curso acadêmico um pouco mais extenso, assim, mas foi uma formação muito legal, porque deu essa base e também foi o primeiro momento que eu aprendi, é legal ter networking, né? Porque quando você tá lá num momento da sua vida, né, que você tem que fazer um planejamento, que você tem que ter uma ideia, a gente precisa otimizar determinada verba. Você ter esse networking, você fala, e aí, o que vocês estão fazendo? Eu preciso tô aqui, coçando a cabeça. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Me fala aí, pra eu ter umas ideias. E aí foi muito legal. Durante esse MBA, claro, hoje, eu acho que a nossa relação com o conteúdo é diferente. Mas, sei lá, em 2012, quando eu fiz o MBA, a gente não tinha tanto conteúdo, assim, de tudo. Não tinha tanto e-learning. Depois da pandemia também fez explorar, né? Explodiu esse monte de conteúdo que a gente vê hoje. Mas na época não tinha tanto. Então hoje eu penso assim, tá bom, talvez se eu tivesse corrido atrás e estudado, teria tido essa formação acadêmica, né? Que eu conseguiria adquirir esse conteúdo, mas não teria feito o networking, que foi muito significativo também em vários momentos da vida e pessoas que eu tenho contato até hoje. Muito legal. É engraçado isso, né? Porque eu, por exemplo, só estudo online, eu não conheço ninguém no MBA. Literalmente, mudou realmente as relações, né? A gente faz networking de outro jeito. A gente faz networking de outro jeito. Maneiras.
E aproveitando que a gente entrou nesse tópico, bom, a gente trabalhou juntas, uma das coisas que tá muito forte, principalmente para quem tá em tecnologia, mas eu acho que para todos os mercados, é essa questão dos eventos. Em que momento que você começou a aprofundar mais nessa área, assim? Eu gosto de eventos. Vou te falar, eu gosto de eventos. Eu acho que pelo fato de eu falar mais que o homem do rádio, né? Falar demais, assim, eu gosto de estar com as pessoas e eu comecei a trabalhar com eventos em 2012, majoritariamente, assim, e comecei a conhecer as feiras. E é engraçado que, assim, lá em 2012 até 2016, os eventos eram a principal forma de você entrar em contato com as pessoas. Então, por mais que você falasse assim, não, mas tem o webinar acontecendo, tem um monte de coisa, mas as pessoas ainda tinham essa questão de... Eu lembro de um evento, que eu não lamentavelmente não sei se ainda existe, que era um evento da Francal, que as pessoas iam de fato para comprar os sapatos. Sim. Né? Eu já trabalhei de calce nesses eventos. Sabe o que é calce? Não. Quando você tem o pé pequeno, você fica ali botando o sapato e olhando assim, e a pessoa olhando, tá bom. Chama calce. Chamava. Sabia, eu acho que ainda existe. Não sabia. Sabe que eu tenho uma prima que ela trabalha na indústria calçadista há 1 milhão de anos e ela ainda vai em evento. Eu só não sei se ainda tem daquele porte. Porque eu lembro que Francal era, tipo assim, era no Center Norte. Era no Center Norte ou no AMB, sempre um desses. E era gigantesco. Era gigantesco, assim. E eu adorava, assim, quando a Toto estava expondo, porque a gente gostava de esperar o final, porque eles vendiam, né, os mostruários, e vendiam num preço maravilhoso. E era incrível, eu comprei tanta bolsa, sabe, por preço barato, enfim. Mas as pessoas iam, de fato, elas saíam da cidade que elas estavam, e elas iam comprar, elas iam negociar. Ainda tinha muito essa coisa viva, assim, de você pegar o produto, de você olhar no olho da pessoa. E aí eu acho que depois de 2016... Eu não sei, pra mim, 2016 foi esse marco, assim. O comportamento das pessoas começou a mudar muito. E as pessoas começaram a ficar muito de saco cheio de eventos. Tanto que a gente falava assim, vamos pra um evento. E as pessoas assim, não dá pra ser um webinar. Não vai ser um evento online, né? Então a gente ficava nessa. Eu lembro que era um orçamento relativamente grande. Era pesado, assim, né? Pra fazer os eventos. E aí... Enfim, aí as pessoas assim, mas os eventos têm que ser mais tecnológicos. Mas vai feira, sério, feira, né? Essa coisa. Tinha muita coisa de... um viés meio machista, assim, principalmente nas feiras que o público era mais masculino. Indústria automotiva, máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos, então que as pessoas queriam... Eu vivi essa era, amiga. Eu sei que parece que eu tenho 20 anos. Mas eu vivi essa era. Exato. E eu acho que tinha esse bode, assim, sabe? Do tipo assim, vai ter só aquelas recepcionistas bonitonas. Assim, eu acho que isso existe até hoje, mas eu lembro... Te interrompendo, mas enfim. Não, mas eu lembro que foi uma baita mudança na minha cabeça quando eu fui na RD Summit em 2017, porque literalmente 2 anos antes eu ia ser calce, porque alguma prima minha fazia o contato para me ajudar para eu ganhar uns troquinhos. E aí eu lembro que nesses eventos mais de indústria tinha a host normal e tinha a book rosa. Chamava ficha rosa, falava assim, e a galera perguntava na cara dura. Esse que eu trabalhei, não lembro nem a marca que eu trabalhei, mas eu lembro que, não sei se era um Francal ou era alguma outra de sapato, e os estandes eram fechados, porque não podia a concorrência ver o que estavam fazendo. Total, os estandes eram fechados. Você não conseguia ver dentro deles. Então eles eram... Então, assim, era uma feira até estranha, porque, tipo... Ela ficava vazia na rua, exatamente, estava todo mundo dentro. Então, você sempre tinha com convite, uma moça maravilhosa na porta, ou duas... que fazia, né, essa administração de pessoas dentro do stand, etc. E, normalmente, eu não sei o percentual, mas grande parte era ficha rosa. E eu presenciei, né? Gente, eu custei pra ficar arrumada, tá? Eu era, assim, judiada. E aí eu lembro... Não, mas assim... Você era da galera capricho, amiga. Você não era judiada. Eu era descolada, amiga. São coisas completamente diferentes. Não, para de ser louca. Não. Enfim, não era uma moça, que era o caso das meninas, né, que trabalham nesses estandes, assim, aquela coisa de
1,75 m. Que eram umas silicone, meninas corpão, muito... tipo corpo de modelo. Corpo de modelo, assim, total. modelo, era um modelo. Que era a mesma mesmo. menina que tava ali, ela era promotor de alguma balada, era isso. Era Tô isso. dizendo isso, não tô Então- dizendo que eu era horrorosa, mas, pô, vamos combinar? A gente não tinha esse... Imagina, eu tenho 1,57 m. Pois então. Exato. Eu então idem. nunca... Eu tenho 58, olha como eu sou alta. Ai, maravilhosa. Enfim. Então, eu acho que tinha meio que esse bode, assim, sabe? Ai, de modelo, né? Esse ambiente muito masculino. Tinha, Então, total. eu acho que começaram, assim, as pessoas começaram a ficar meio bodeadas dos eventos, né? Dessa estética, assim, dessa coisa de ai, o feira. stand fechado, de feira. É. Ficou uma coisa meio velha, assim. Total. E aí veio a pandemia. E um evento que eu acho que mudou muito a forma como eu via, como os eventos são vistos, foi o Vertex Day. E o RD Summit. O RD Summit, por exemplo, o fato de toda a equipe RD ser staff, eu acho que fazia total diferença. Total. Porque, assim, é isso que eu ia falar até, que uma coisa era uma pessoa contratada ali na frente, né? Não veste a camisa da empresa. Ela está sendo paga R$100 naquele dia pra fazer isso. Ela vai fazer mais ou menos, entendeu? E ela vai reclamar. Agora, eu lembro que na RD, 2017, gente, meu primeiro ano era SDR, e eu lembro que eu trabalhei os 3 dias com o maior afinco, das 6 da manhã que tinha que chegar até as 11 da noite, nos 3 dias, assim, ó, feliz da vida, tá? E isso faz total diferença. Eu acho que se a gente fosse colocar em nomes, né, tipo feira e evento. Feira e evento, Tipo assim, total. Mas é muito engraçado você falar dessas datas, porque eu consigo conectar na minha cabeça exatamente esse momento, assim. E eu acho que o Universo TOTS, hoje é um evento que tem bastante renome, mas a edição de 2019, eu acho, foi um evento, e foi nessa pegada do RD Summit, sabe? Todo mundo, todo o staff e tinha umas áreas dos especialistas, que você podia ir lá, tirar suas dúvidas, tinha umas áreas de produto, e a galera trabalhava, as pessoas se estapeavam pra ir, né? Você ser chamado pra ir trabalhar, pra ir trabalhar, era um negócio... Uma honra. Era uma honra, exato. E eu acho que ainda deve ser, assim, porque ainda não deve ir todo mundo. Mas, enfim, eu acho que depois, aí veio a pandemia, que acabou com tudo, fechou tudo. E eu acho que quando acabou a pandemia, veio aquele movimento do tipo, quero encontrar todo mundo. Então, eu lembro que o primeiro evento que eu fiz depois da pandemia, a primeira feira grande, foi uma Feicon. E foi em 2022, acho que foi 2022. Foi um negócio, assim, que as pessoas se reencontraram, se reuniam, as pessoas, sabe, tinham aquela coisa e combinavam coisas para fazer depois e combinavam de ficar mais tempo em São Paulo para poder se reencontrar. Não tinha mais aquela coisa de feira, de negociação. Os eventos viraram mesmo uma questão de network. É claro que você vai fazer negócios, você quer fazer um negócio, mas é diferente. muito mais um momento de network. De conexão mesmo. Então, eu acho que ficou muito legal. E eu acho que agora, passado essa demanda reprimida, assim, dos anos de pandemia, eu acho que veio um gás muito legal, assim, sabe? Eu acho que os eventos conquistaram um outro patamar, assim, nesse momento de marketing. E assim, eu acho que a gente foi obrigatoriamente, né? E eu acho que aqui no Brasil a RD foi muito relevante, né? No 2015, 2014, né? Eles mudaram a forma como a gente faz o marketing aqui no Brasil, né? Então, essa parte toda de inbound... Eles educaram o mercado. Eles educaram o né? mercado. Eles criaram o mercado que eles queriam criar para eles poderem trabalhar. Exatamente, eles criaram o mercado. Eu falo, gente, eu atendia telefone, eu tinha que explicar, literalmente. Inbound era uma palavra tão confusa que a gente explicava, sabe, quando você tá na internet, tipo assim, ainda usava esse nome, internet. Internet, Os internautas. Internautas, marketing digital, né? Cara, E passou. Foi uma evangelização, Foi. E foi muito... E foi uma coisa muito capaz, assim. Foi uma coisa muito competente que eles fizeram. E aí eu acho que o marketing ele foi todo pro online, assim, tudo que era relevante era online. A gente eu lembro que eu falava assim, eu comentava, né, com amigos, assim, que eu sempre curti eventos, assim, mesmo fazer evento feira grande, fazer evento, fazer jantares, essas coisas. Quando eu falava, assim, para as pessoas que eu tava fazendo evento, as pessoas falavam assim, ai, sério, você tá fazendo evento? Ai, sério, assim, sabe? Meio até com dó, assim, porque era como se fosse uma coisa velha. Mas eu entendo, não por ser velho, mas o desgaste é muito grande. O desgaste é muito grande. Só que, e aí eu acho que hoje a gente tem esse equilíbrio do digital com o offline, e o offline ele se faz muito necessário, né? Total.
Então, porque a gente vive tudo muito no online, né? Todas as relações, a faculdade que você tá fazendo, né? O seu MBA, totalmente online. Sim. Tudo que a gente faz é muito online. Então, eu acho que quando você tem a oportunidade de ir lá, bater um papo, conversar, né? Você pega um brinde que seja, não pelo brinde, mas assim, você pega alguma coisa com a marca, a pessoa vai te dar. Ou você almoça junto na praça de alimentação, toma uma cerveja, toma um vinho no stand, né? Curte um show, né? Que esses eventos agora todos têm shows grandes. Muda a sua relação, né? Então faz a diferença para um negócio no final, né? E faz o networking, né? Vai fazendo, vai construindo os seus relacionamentos e são relacionamentos que você vai levar para a vida, Não, né? com certeza. E é muito doido isso, eu tava até, enfim, na última pessoa que eu entrevistei, a gente tava falando sobre isso, que hoje muitas das minhas relações vieram de trabalho por conta de evento. Então, não são pessoas que trabalham diretamente comigo. Que eu acho que isso também é super disruptivo, porque quando eu era mais nova, tipo, quando eu trabalhava em indústria ou quando eu trabalhei na própria RD, eu tinha um grupinho de amigos de trabalho, mas eram todos da minha empresa. Total. Hoje, Total. quando eu junto a gente fala que tem uma patotinha, né? Que sempre tá em todos os eventos. Então, quando a gente se junta, é um de cada. É cada um de um lugar. Um Eu de conheço cada. essa patotinha. É cada um de um lugar. Meu patotinha é maravilhosa. Ah, eu adoro meu patotinho. E ela foi nascendo sozinha, assim, muito organicamente. E sempre chega alguém novo e é super acolhido. Só que eu tava até falando sobre isso, assim, que muitas vezes as pessoas pecam um pouquinho nessa questão de eventos, de, tipo assim, querer muito fazer negócio, ou querer muito fazer um networking, assim, tipo, ah, meu Deus, não sei o quê. E esquece que a gente é gente. Total. Sabe? E que, pô, muitas vezes, dificilmente você tá falando com o dono de uma empresa. Você provavelmente tá falando com um diretor, com um C-level, porque essa pessoa é contratada. Ela não deixa de ser um CLT, um PJ, enfim. Ela pode não estar lá um dia. Se ela te olhar simplesmente como alguém que queria fazer business com aquela empresa específica, a partir do momento que ela não estiver mais lá, ela não vai achar que é interessante aquela relação. Isso é pros dois lados, né? Total. Tipo, Cara, eu lembro, antes de você chegar na Active, que a gente ainda sofria muito com eventos, a gente tava num VTEX, uma pessoa foi até mim, fez umas perguntas estranhas e tal, mas tentou fazer um networking ali. Não rolou muito, mas me chamou pra almoçar. A gente foi, almoçou. A gente não tinha muito como fazer business, porque a empresa que ela tava não tinha muito fit com a Active. Mas, cara, estamos aqui, né, tá à disposição. Cara, essa pessoa só me chama pra me pedir emprego sempre que abre uma vaga em algum lugar que ela acha que eu tenho algum contato. Esses dias, quando eu abri a vaga da Active, inclusive, me chamou pra ser contato da Carol. Na dúvida, eu sempre passo o telefone dela. Mentira. Enfim. Tá gravado. E aí, pô, uma pessoa que... Eu não tô mais na Active Campaign, por exemplo. Ela veio e falou assim, pô, me indica lá, Amada. Mas eu não tô. Eu vou te indicar que jeito. Se eu não tô, eu posso te passar um contato. Mas assim, sabe quando fica uma coisa muito transacional e aí você não constrói nada? Porém, por outro lado, se você sabe fazer um negócio, se o seu time que tá no evento sabe fazer aquilo, cara, o negócio assim, o nível de relação e o tamanho que aquilo pode ficar é absurdo. É absurdo. É absurdo, é absurdo. E eu falo assim, muito orgulhosamente, assim, que também tem um negócio, né? Marketing e venda, sempre tem um... E eu falo que eu tenho muito orgulho da equipe de vendas lá da Active, porque todos os eventos que a gente foi esse ano, todos geraram pelo menos um deal. E Fechado. Fechado. Que saudade do SMB, meu Deus. E eu falo que, cara, e assim, é um negócio que eu nunca vivenciei isso antes, até pelo o tipo de negócio, né? O tipo de negócio enfim, mais palatável. Enfim, não sei. Não sei como dizer isso, Mas mas... se você comparar TOTS com o Active Campaign, você tá falando de uma parada com 100% muito mais- enterprise. Exato. Super demorado, com ciclo de venda gigante. Gigante. Com SMB, que E assim, é uma delícia, porque você... dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Exato. Mas é muito legal, assim, porque é mais do que falar que o negócio é um produto fácil de vender, é uma equipe que é muito engajada. Total. Né? São equipes que são muito engajadas e que conseguem fazer esse networking. Então, é engraçado que, assim, a gente vê uns casos, assim,
Do tipo assim, vem no stand uma pessoa fala assim, eu posso falar com o Daniel, por exemplo, que é um dos nossos... Eu sou louca pra trazer ele aqui. Ai! Foi uma das primeiras pessoas que eu convidei, mas é tão difícil a gente bater Vai ser o maravilhoso. dia dele aqui em São Paulo. Mas, Dani, se você assiste meu podcast, eu não vou te mandar mensagem. Você vai ter que assistir pra descobrir que é pra você vir. Ele vem pra São Paulo logo mais, inclusive. Mas é assim que eu testo as pessoas. Total. Porque senão, não sabe. então não viu o episódio. Você não viu esse episódio, você não viu. Sacanagem. Tadico. Mas Mas enfim. ele é uma pessoa incrível. E ele sabe fazer muito bem networking. E aí, vira e mexe, assim, chega alguém no stand e fala assim... Eu tava conversando com o Daniel, eu tava na empresa X. Aí eu saí da empresa, a gente perdeu o contato, mas eu continuo querendo ter Active, porque ele me vendeu Active. E agora eu tô na empresa Y e eu quero conseguir incluir. Então isso é muito, muito bacana. E é isso que você falou. Se você tem um time que quer fazer o negócio acontecer, que tá lá... E uma coisa que eu acho que ajuda é que o nosso time é totalmente online, né? Então, quando tem a oportunidade Todo mundo do fica muito feliz de presencial, se todo mundo encontrar. fica muito feliz. Então, é muito legal, assim. É uma experiência... É cansativo, né? Você fica lá, sei lá... Tem eventos... Agora, o Fórum E-Commerce, eu fiquei... 14 horas de pé, né? Não 14 horas de pé que a gente... Sim, mas, assim, mas são 3 dias onde são- você, de fato, fala por 12 horas sem parar. Exatamente. Isso é fato. E é muito cansativo, mas ao mesmo tempo, assim, é um negócio que é energizante, sabe? Porque você sai com uma energia boa da equipe querendo fazer e sai falando, eu fiz um contato ótimo que eu não teria feito se não tivesse sido o evento. Então, isso é muito legal. E pra mim, né, pensando na minha carreira e nas coisas que eu gosto... de fazer no meu trabalho, pra mim isso é maravilhoso. Hoje eu tava vindo pra cá e a gente teve um evento recentemente para leads que estavam prestes a converter, para dar aquele empurrãozinho na última milha, né? E eu tava conversando com um dos vendedores, com o Luquinhos, e ele tava me falando assim, a gente conseguiu fechar um dia e tal, e eu falei, me fala a verdade, com sinceridade. O evento ajudou ou você acha que eles teriam fechado de qualquer forma? Ele falou assim, olha, o evento fez com que as duas pessoas que não estavam compradas com a compra, que estavam extremamente incomodadas, que essas pessoas não eram pessoas decisoras, mas essas duas pessoas saíram encantadas do evento, voltaram e falaram, não, a gente tem certeza que é essa ferramenta que a gente quer ter. Não, isso é muito legal. Isso é muito bacana, isso faz muito, isso para mim faz muito sentido. E é por isso que a gente faz o evento, e é por isso que a gente quer que os clientes se sintam confortáveis para conhecerem, para verem que a gente tem uma estrutura, porque é tudo online, né? E aí eles vão lá, conversam, comem junto, né? Encontram o diretor, encontram as pessoas, veem que tá todo mundo lá para oferecer o melhor para essas pessoas. Cara, eu vou contar uma história. A gente se conheceu no evento, né? Porque o Sim, primeiro, sim, sim. ela nem tinha entrado na empresa ainda. A Clarice, ela tava assim, contratada para, vamos supor, para começar dia 5. Dia 20 tava tendo evento, ela foi até lá, sentou com a gente, conheceu o time, assim, cara, sério, que profissional que faz isso, né? Para começar. E antes dela chegar, vou contar a história, tudo na Active Campaign. Não sei, gente, quem trabalha com empresa americana deve saber. Muitas vezes a gente tem que vender a ideia lá fora, né? De participar mais e tal. E por muito tempo, por não ter marketing no Brasil, acho que o Daniel, a Clara, cara, eles abraçaram muito, tá em evento, Carol também. Então a gente comprava ingresso, pedia budget e tal, pra ir. Mas a gente não conseguia ter um stand, por exemplo, né? Porque a gente não tinha quem fizesse. Então, em dado momento, a Clara e o Daniel, eles compraram uma briga pra estar no VTEX. E, gente, vocês imaginam assim, junto com a Marge na época, enfim, mais um time de vendas que nunca organizou absolutamente nada fazendo um evento. E, cara, fizeram acontecer o primeiro, aí fizemos acontecer o segundo. No segundo, foi quando a gente viu que precisava de uma Clarice. Porque no segundo, assim, gente, parece bobeira, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, por isso que eu tô contando essa história. Mas, assim, tem tanta coisa por trás, quando você vê um stand ali no evento, tem tanta coisa de bastidor. Não sei, quem aqui não trabalha com marketing ou nunca se interessou para entender como é que funciona, você recebe um Media Kit, uma proposta com 12 milhões de opções de patrocínio. Você pode, mas assim, ó, se tiver uma vírgula numa parede com a tua marca, você tá pagando por ela. Então, assim, é super trabalhoso e sempre tem uma linha pequenininha que você tem que ler. Teve um dado evento, que eu não vou citar, né, que a gente apanhou muito para fazer.
Marge, se você assiste, meus pêsames, eu sei que foi uma fase difícil. Cara, basicamente, a gente tinha uma pessoa lá em Dublin que estava negociando, então também era muito difícil para essa pessoa acompanhar o que estava acontecendo. Porque são 5 horas de diferença. Não, e né? assim, gente, quem aprovava tudo não era nem brasileira. Então, assim, era muito difícil, muito difícil. E aí, na documentação, dizia que a gente estava pagando para ser responsável pelo kit boas-vindas do evento. Só que não ficou claro que a empresa teria que mandar fazer esse kit. Acharam que era só assim, a gente está pagando para botar a marca ali. Mas não, gente, você pagava para poder oferecer. Mas, enfim, quando Você pagava o direito, né? O direito. Juro, paga cara, o já direito. feito isso. E tudo é caríssimo, gente. Assim, tudo é absurdo. É coisa assim, tipo, pra você sorrir lá dentro, 300 mil reais. Um negócio assim, não é? Aí tá. Descobriram que quem tinha que fazer esse kit era a própria empresa, faltando menos de um mês pro evento. E tinha que mandar fazer 20 mil ecobags. Só 20 mil ecobags, assim, do nada. E aí tem outro ponto, outro aprendizado. Se você nunca fez brinde em escala, saiba que é caro, complexo. E é um inferno na terra pra você fazer isso daí. E aí, cara, tipo assim, eu tinha muito contato de agência, então eu tinha muito contato de brinde. Comecei a ligar pra várias amigas minhas que são de eventos também. Networking. Tem uma menina que ela era da Ace Summit, agora ela tá na Gup, cuidando do evento da Gup. Gup, tá lá. E ela... É da Gup. E aí ela me passou uns contatos, eu passei pra Carol, pra mais, a gente começou a ligar, fazendo reunião assim, 9 da noite, pra ver sacola. O cara mandando motoboy 11 da noite na minha casa pra eu ver o tipo de sacola, enfim. O caos. Quando chegou no evento, nem usaram a sacola. Juro por tudo que é mais sagrado. E aí foi, acho que uns 300, mil de sacola, foi uma coisa absurda. Tudo isso, gente, que aí foi o momento que a gente olhou e falou, cara, não dá pra viver ser uma pessoa de marketing. Então, assim, é um profissional tão importante, muitas vezes, principalmente empresa de fora ou empresa que tá mais crescendo, coloca vendedor, coloca suporte, e esquece do marketing. E aí, eu queria que, contando esse contexto todo desse caos, queria que você contasse um pouquinho, assim, não dos bastidores, que eu sei que tem muita coisa, mas assim, de repente, para quem tá querendo começar a trabalhar com marketing, entrar nesse mundo mais de eventos, coisas que você sente que são coisas que o pessoal negligencia, ou coisas que você teve como aprendizado ao longo desse tempo aí nessa carreira. Ai, bom, é muita coisa, né? Mas eu acho que o primeiro passo, e que foi uma coisa que eu aprendi pela dor, claro, a primeira coisa é ler o manual do expositor. E às vezes falha. Lá atrás, a gente fazia-se muitos eventos construídos, estandes construídos. Né? Então você comprava lá o chão do evento e você construía, contratava na Febraban. Na Febraban. O Febraban é um evento. Febraban faz tempo que eu não sei como tá, mas é assim, você ia compra lá, os quadradinhos a metro quadrado. você compra o terreno. Isso. E sobe a tua casa. E sobe a tua casa. Só que isso, às vezes, inviabiliza a sua presença no evento. Porque é muito caro, né? É tudo muito caro. O evento já é caro, né? Afinal de contas, você está contratando um chão num espaço para você ter uma visibilidade de todo o público que você quer atingir, né? Então, é isso. Na verdade, o que é vendido é isso, né? Então, e uma coisa que eu acho legal, que também aconteceu pós-pandemia, porque antes, quando você comprava a montagem básica dos estandes, era aquela coisa de octanorme, sabe aqueles parecem umas divisórias, assim, de repartição pública, assim, que é meio uma madeirinha, sabe? Então, eles eram muito, muito esquisitinhos. Hoje não, os estandes, né, por exemplo, o Fórum E-Commerce, o VTEX Day, eles tinham uma montagem básica, o CMO Summit. A montagem básica já era linda, né? Então, o evento tem outro ar, tem outra, né? Essa não tem uma poluição visual, porque também todo stand construído de um jeito, também é muita poluição visual, né? E então, essa questão que eles unificaram essas montagens básicas, isso ajuda demais, assim, porque... Além de tudo, quando você vai comprar um stand construído, você tem que submeter o seu projeto para aprovação, você tem que ter um engenheiro que assina por isso, é uma construção, de fato, né? Você precisa ter seguro para apresentar, porque se alguém se machuca durante o evento, você precisa apresentar que você tem seguro. E quando você trabalha numa empresa que não é brasileira, é tudo mais difícil, porque como é que você justifica que você precisa de um seguro para um funcionário que não é um funcionário da empresa? Então, tem todas essas questões. E aí, no mais, são milhares de coisas, são milhares de detalhes, né? Você fala assim, eu vou colocar aqui uma cafeteira. Tá, mas você tem energia para pôr uma cafeteira?
quanto de energia você tem. Eu lembro a primeira vez que alguém me falou assim, mas quantos KVAs você precisa? Eu falei, quê? KVA? Eu só lembro do KVA que tinha, que tocava forró, né? Não é da sua época? Não. Nem na minha, eu ouvi falar. Então, quanto você precisa de energia, você vai contratar. E aí tem as coisas, né, que a gente vai aprendendo. Para você atrair as pessoas para o seu stand, no último evento, eu coloquei a gente tinha café, a gente tinha umas coisas, e aí a pessoa que me ajuda com as coisas da agência, ela falou para mim assim... Mas não vai ter espaço para as pessoas ficarem aqui dentro do stand. Eu falei, não tem problema. As pessoas verem. Eu falei, é melhor ficar todo mundo em volta do stand, porque já vai... Então, você tem que achar também as formas. Como é que você vai atrair dentro Tudo bem, você vai estar lá naquele espaço que você já vai ter a visibilidade do seu público. Mas dentro desse espaço, como é que você atrai o seu público lá para dentro? São coisas que você tem que pensar e que vão fazer parte dessa estratégia, né? Então acho que é isso, assim. Você pensar... Você lê o manual, primeiro passo. Leia todos os manuais. Fique de olho sempre em todas as datas que você vai precisar mandar a sua arte, que você vai precisar preencher os convidados, que você... Fique de olho em tudo isso. Olho na energia, que a energia cai de fato e você apaga o stand e não tem ninguém para te ajudar, porque vai estar tudo acontecendo ao mesmo tempo. E como você vai chamar o seu público? E aí tem o momento do pós-evento, né? Como é que você vai... Porque... Tem uma coisa, né? A gente fala assim, evento, é muito difícil você pagar, porque o investimento é muito alto, né? Nesses grandes eventos. Como é que você vai justificar o seu investimento nos próximos eventos, né? E aí tem muita gente dentro do marketing que fala assim, mas as empresas têm que entender que o evento é branding, né? É uma questão da marca, né? Da gente garantir a marca. Realmente, eu concordo. Você vai ter um evento de marketing e não vai ter a Active Campaign, a Braze, né? Realmente, é muito relevante para a marca. Mas você não aproveitar esse momento de marca para gerar negócios é um desperdício. Sim. Né? Então você tem que pensar, como é que eu vou fazer para converter negócio? Né? Como é que eu vou atrair essas pessoas que estão aqui para o depois? O que eu vou fazer depois com esse mailing? Né? O que eu vou tentar converter durante quanto tempo? E isso é uma coisa que eu não conheço gente assim que tem isso muito bem estruturado, sabe? Porque é difícil, a vida no pós-evento ela já começa a acontecer, o lead esfria, então é sempre você pensar nessa estratégia assim, de pós para garantir que você vai ter resultado e ficar no pé do pessoal de vendas, né? Pra falar, e aí, deu negócio? Gerou? Aquele cliente lá que você ficou várias horas sentado lá conversando, gerou? Converteu? Não, sumiu? Que chato, né? Vamos conversar pra ver se ele vai no próximo. Então, acho que são essas coisas que a gente tem que ir trabalhando. Muito bom. E, aproveitando que a gente tá falando de evento, o que você acha que já funcionou muito bem, que hoje em dia... já não dá mais certo? Pode ser em relação a brinde, em relação à experiência, o que já funcionou muito para gerar negócio hoje em dia, por exemplo, é Momico, sei lá. Que é Momico, assim... Eu acho... As pessoas amam brindes. Eu falo assim, eu também adoro um brinde, sabe? Todo mundo gosta. Você gosta de ganhar uma coisinha, é uma canetinha só, é um caderninho bonitinho. É uma coisa, as pessoas gostam. Mas não é isso que vai fazer você fechar negócio. Definitivamente. Eu acho que você tem que ter... antes a gente acreditava que assim, o stand tinha que chamar a atenção para as pessoas virem. Né? Você tem que ter uma máquina de bichinho de pelúcia, Eu gostei, durante um tempo eu gostei daquela máquina que você entrava e fazia aquela máquina de vento, sabe? Você tinha tinha um que vídeo pescar. dentro. É divertido. Eu gostava, eu achava divertido. Eu acho divertido. A gente teve no fórum do ano passado. Eu sou super a favor, assim, sabe? De ter essas ativações. Mas a pessoa que tem tempo, que tá no stand e tem tempo para ir numa ativação, não é um decisor, talvez nem seja um grande influenciador que você queira atrair para o seu negócio. Sim. Então eu acho que assim, é legal porque movimentação no seu stand é importante. Ninguém vai no stand, principalmente paulistano. Você adora uma fila, né? Se tem um stand que tá com uma fila, você
Mas você presta atenção, você fala, o que eles estão dando aí nesse... Ai, não sei. Eu sou muito chata. Eu sou provavelmente a pessoa mais chata que existe em evento. Gente, eu olho uma máquina de pelúcia, eu já penso, ai. Não, mas não que você vai, mas você, Não, você mas vai não. prestar atenção. É que eu já sei qual que é o lado também de quando a gente tá no stand que tem a máquina. Total. E, tipo assim, ainda que hoje em dia vocês têm mais estrutura, mas né, já houve uma época ali de Active que a Rita vai saber dizer, a Rita era a nossa pereirão, tinha que entrar dentro da máquina, se a máquina quebrava, entendeu? Tipo, a pessoa que tá ali Total. administrando. Cara, tipo, no Digitox que tinha aquela máquina aquela garra, cara, tu tem que explicar para mais de 10 mil pessoas como é que usa uma máquina de catar bichinho que tem em qualquer shopping. Marcos, desculpa te expor, mas eu jamais vou esquecer o rosto dele. quando, sei lá, a milésima pessoa perguntou pra ele como que usa. Ele olhou pra mim e fez assim, não é possível. Aperta o botão. Então talvez eu tenha essa versão porque eu tenho o outro lado, entendeu? Total. Nem ligo pra brinde, gente. Juro, não ligo pra brinde. Não, mas eu acho que Mas assim, acho que é isso, por conta disso. Eu acho que é. E eu acho que assim, uma fila na frente do seu stand. Não que o principal influenciador da sua vai estar naquela fila. Sim. Mas talvez chame a atenção dele porque o stand está movimentado. Total. Entendeu? Então eu acho que é esse o negócio. Mas, assim, ultimamente eu tenho preferido ter comida do que ter brinde, sabe? E não que não funcione. Tem gente que é super a favor, enfim, vai do seu público, vai de quem você Do quer evento atrair. também, né? E do evento também. Então, é isso, assim. Eu acho que os eventos vão numa... Muda muito rápido. Muda muito né? rápido. Muda muito rápido. É igual eu falei, do ano passado pra cá, se eu comparar, sei lá, os dois ETX, os dois fóruns, cara, completamente diferente. Mesmo né, não tava com vocês, mas eu consegui ver a dinâmica, a diferença das pessoas que estavam no evento, enfim, tudo. Tudo, diferente. eu acho que tudo vai do que tá acontecendo na época, né? Com certeza. Não. Desculpa. Eu ainda quero, eu falei pra todo mundo que eu quero botar uma câmera no Johnny pra mostrar as reações dele, assim, no dia a dia. São muito boas. Mas eu acho assim, eu não lembro que evento que a gente foi e que tinha um negócio que era de colorir. Porque é um negócio que tá super na moda agora, que é o Bobbie Goods, né? Que são essas coisinhas, as capivaras, né? Os labubus, enfim. E alguém fez num stand uma parede, sabe? Pra você colorir, depois você imprimia seu coisinho colorido, sabe? Uma coisa desse tipo. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa super legal, né? Não sei se você tem, de repente, quem é o seu público que é passível de comprar o seu produto, né? E se identifica, eu acho que é super válido, eu acho que é super legal. Então, varia, é muito isso, é bem isso que você falou mesmo. Então, depende do público, depende do evento, depende de quem você quer atrair, depende. Depende de muita coisa. É. Bom, e aí aproveitando que a ideia é uma mentoria, é falar um pouquinho dessa vida profissional, o que você daria... Daí não precisa ser para quem quer trabalhar em eventos ou marketing especificamente, mas assim, talvez o que você diria para quem tá aí com 23, recém saído da faculdade, começando a trabalhar com marketing, que hoje em dia sei lá, um polvo, né? Tem tantas áreas que você pode escolher, coisas. tantos caminhos. O que você daria de dica, assim, para essa pessoa que está iniciando, que está buscando se encontrar? É tão difícil falar isso, mas assim, procure saber o que você quer fazer da sua vida, o que você gosta efetivamente de fazer e tentar achar esse caminho para seguir. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de uma vida mais dinâmica, que gosta de... Então, para mim, os eventos funcionam muito bem, né? Mas se você pega uma pessoa que é um pouco mais retraída, que prefere ficar lá quietinha, que o barulho incomoda, né? Não vai trabalhar com eventos, por mais que seja uma coisa que esteja super em alta. Então, procure, se conheça, sabe? Se conheça, veja o que te faz brilhar o olho na vida. Então, dentro do marketing, eu acho que o marketing é bem democrático com isso, sabe? Se você gosta mais de números, você pode ir para a área de dados. Se você gosta de escrever, você pode ir para a parte de conteúdo. Por mais que falem que a inteligência vai dominar o conteúdo, não vai. Enquanto a gente sempre vai precisar de bons curadores de conteúdo, de
de pessoas que saibam escrever, que saibam julgar um bom texto. Isso sempre vai ser necessário. Você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô, né? Então você gosta de escrever, vai para essa área. A parte de comunicações públicas, eu acho que a gente tem hoje muitos influenciadores, é um trabalho que eu admiro demais, mas as earned medias, sabe? A mídia que existe porque ela existe, sabe? Que você não paga para ser noticiado lá. Isso também não vai deixar de existir. A gente sempre vai precisar de jornalistas, de pessoas que sejam especialistas naquilo que elas fazem e que elas vão escrever um conteúdo sem ser pago por alguém. Então, especialize, olhe para esse lado, né, de comunicação institucional, tem essa possibilidade que está aí também. Você gosta do digital, se joga no digital, a social também, as pessoas falam assim, vira e mexe, né? Tem aqueles gurus que falam, o social vai morrer, o marketing de influência vai morrer. Não, gente, eu acho que as coisas vão sempre se agregando, sabe? Elas podem mudando, muda a forma como a gente se comporta em relação a elas, mas não tem voltar para trás de uma vida sem redes sociais. De verdade, eu não acredito. Não tem como. Como é que a gente... A maioria dos meus amigos, a maioria das pessoas com quem eu convivo, a maioria das coisas que eu compro são por influência de uma rede social. Né? Então, eu acho que não tem volta para isso. Duvido que isso acabe um dia. Pode ser que a gente valorize mais, pode ser que a gente valorize menos, e também são fases dessa vida. Então, eu acho que o marketing é bem democrático, assim. Então, vai para onde você gosta, aprenda, escute conselhos das pessoas que estão há mais tempo em determinados mercados. Isso sempre é relevante. Essa pessoa viveu mais um pouco, tenta aprender com a experiência das outras pessoas. Porque eu acho que a experiência vai te dar uma formação que você não teria, sabe? Que você não aprende em faculdade, que você não aprende. Você chegar a uma pessoa que vai sentar com você e vai falar quantos KVAs você precisa para ligar, sabe? É outra vida. Então, escute as outras pessoas e principalmente cuida da sua carreira. Não espera que alguém vai te promover porque achou que você é ótimo. Vá atrás do que você quer, vá atrás. Verbaliza, né? Verbalize, fala que você quer crescer, peça feedback. Se alguém te criticou, aceita essa crítica, mas peça sempre para a pessoa justificar o que estão fazendo, por que estão achando. Não é porque você é ruim porque você é ruim. Não. Ninguém é bom porque é bom, ninguém é ruim porque é ruim. Sempre peça essa justificativa. Cuide da sua carreira, sempre. Acho que isso tem pra falar pra todo mundo. Não, com certeza. Isso vale pra qualquer área, né? Não é só eu acho que sim, independente do que... Pra marketing. Eu acho que a gente tem que sempre cuidar mesmo. Ninguém vai chegar e vai falar, não, você é ótima, você é ótimo, tá aqui uma promoção pra você. Não, você tem que construir a sua jornada, né? Com certeza. E aí, a gente tá quase indo pro final, mas tem uma coisa que eu sou muito curiosa. Como é que você fez pra ficar 400 anos na mesma empresa? Cara, eu falo sempre assim, que você trabalhar com tecnologia, eu acho que eu não trabalhei na mesma empresa o tempo todo, sabe? A empresa mudou tanto, todo ano. Eu vejo isso na Active Campaign. Eu acho que isso é uma característica do mercado mesmo, principalmente no mercado de SaaS, que ele tem que se adaptar muito à necessidade, né, do público. A empresa que eu entrei em outubro do ano passado não é a mesma empresa que eu tô hoje. Até porque eu não tô lá. Até porque você não tá lá, exatamente. Não dá pra ser feliz todo dia. Não dá. Então eu acho que pra mim a TOTS foi isso, assim. Eu mudei muito dentro da TOTS, mas a TOTS também mudou, né? Então a empresa que eu entrei em 2006 não era nem de longe a mesma que eu saí em 2021, né? Então as empresas mudam, assim. Então não é, eu acho que assim, se você trabalha numa carreira pública, né, a tendência é que ela mude menos, né? Ou você trabalha, sei lá, não sei se tá. Eu só conheço o mercado de tecnologia, basicamente. Mas eu acho que esse mercado permite que você esteja sempre procurando outras coisas, né? Ele precisa se adaptar porque a tecnologia muda toda hora, né? O que a gente sabe agora, talvez amanhã muita coisa alguém vai falar, isso não presta mais, né? Agora você precisa conhecer isso. Então eu acho que foi isso, assim. Mas eu acho tão difícil, assim, porque exatamente porque o mercado cresce tanto e muda tanto,
sempre tem muita oportunidade, né? Você vê muita coisa acontecendo, assim. E é raro uma profissional que ficou tanto tempo numa empresa, por isso que eu acho muito curioso, assim. Mas eu acho que tem uma coisa. E aí, hoje eu faço uma mentoria, inclusive, até por isso. Eu tive durante muito tempo na minha vida, eu tive meio que uma síndrome de vira-lata. Sabe assim? Então, tipo assim, eu não era desse mercado. Eu entrei nesse mercado. Então, eu tinha a impressão de que todo mundo que entrava, já entrava na minha frente. Porque tinha feito a faculdade e tinha tido um outro emprego antes, sabe? E nem sempre era verdade. Às vezes era verdade. Às vezes era uma pessoa que era mais experiente do que eu, que sabia mais. Enfim, às vezes não, né? E eu não valorizava. E por isso que eu falo, cuida da sua carreira. Porque durante muito tempo eu não cuidei da minha. Porque eu achava que eu tava sempre aprendendo, sabe? Eu tava sempre aprendendo, sempre aprendendo. E eu acho que eu fiquei muitos anos com isso na minha cabeça. E aí tá outro episódio só pra falar disso, porque eu acho que depois que o meu filho nasceu, que veio uma urgência, assim, sabe? Do tipo assim, ó, agora você tem outra pessoa que depende de você, não dá. Quanto tempo mais você vai querer ficar só aprendendo? Você precisa agora enfiar a sua cara e crescer onde você tá. Você já sabe bastante, então o que você quer pra sua vida, sabe? Então foi uma conversa minha comigo mesma. E acho que ter sido mãe, assim, me fez ser uma pessoa mais produtiva e uma pessoa que falou, gente, eu preciso sustentar essa criança agora, né? Porque agora é comigo. Então é isso, assim. Acho que teve isso também na minha vida. Então, sempre isso. Cuida da sua carreira, tenha confiança no que você aprendeu, sabe? Se apropria mesmo, sabe? Mergulha fundo e vai. E se joga. É isso. Acho que é isso. Muito obrigada, adorei te ter aqui. Adorei Ficaria estar horas aqui conversando. também. Fazia muito tempo que a gente A gente conversou. pode continuar conversando, né? Inclusive. Eu nem vou gravar outro depois, mas... mas pra quê? Mas eu Muito adorei. bom, muito bom. Mas, bom, queria te agradecer de novo por ter achado um tempinho dessa rotina tão corrida pra vir até aqui. Obrigada a você por me convidar. Tô super honrada. Morro de orgulho de você. Morro de orgulho. Você sabe disso, né? Morro de orgulho. Mas assim, de verdade, você é uma profissional que eu admiro muito e eu tenho essas memórias, assim, do dia que você tava lá sem estar ainda começando a trabalhar na empresa, pegando, assim, meio que um bonde andando, cheio de questões e com o time que tá, querendo ou não, o time que tá lá, a gente trabalha lá há muito tempo. E não é tão simples, assim, chegar num time que se conhece tanto, você chegar ali e em tão pouco tempo você se tornar tão relevante ali dentro. Eu também te admiro muito, de verdade. Obrigada, amiga. Mas eu acho que isso é uma coisa, assim, que a gente sempre precisa fazer. Quando você chega num time que todo mundo já tá há muito tempo e que as pessoas são muito especialistas, né? Todo mundo domina muito o que tá fazendo lá. E você tem que chegar com muito respeito, sabe? Eu acho que é assim. Você chega respeitando o espaço dos outros, aprendendo com todo mundo, pedindo ajuda mesmo, na caruda, né? E construindo junto. E o que pra mim foi muito legal na Active é que todo mundo quer construir junto mesmo. E... Nossa, tô muito puxa-saco desse povo. Nossa, esse episódio foi puxar a sardinha pra essa empresa, né? Nossa, só Que puxei a isso, sardinha. gente, eu nem trabalho mais lá. Foi só amor. Só Nossa, amor. pra você ver como eu sou, né? Você vê? Sou fofa. Muito fofa. É uma gracinha. Bom, muito obrigada, amiga. Obrigada a você. Pra quem quiser te encontrar no LinkedIn, quer deixar aqui o seu contato? Eu não lembro qual é o meu LinkedIn, posso falar? Então, Clarissa de Angelis. Clarissa de Angelis, isso. Angelis, isso. A gente vai te marcar de qualquer Me maneira. marca que... Nossa, terrível, né? Você trabalha com o quê? Com marketing. Você sabe seu LinkedIn? Não. Você fica enchendo o saco das pessoas pra ter autoridade, mas você sabe seu LinkedIn? Eu não. Não, e o último episódio que saiu hoje, inclusive, é sobre autoridade com a Aline. Ai, a Veja Aline bem. maravilhosa também. Ai, também. Veja bem. Devo um café pra Aline. A Aline pode cobrar, tá? Maravilhosa. Então, tá bom. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Pode mentorar, pode mentorar.